a todos. Mais uma live com o assunto de missões. Hoje o nosso desafio é falar sobre missões fusionado com escatologia, né? E para isso nós convidamos ao nosso queridíssimo supervisor, o nosso querido pastor evangelista Rômulo Sales Pessoa. Aqui estou com a sua esposa linda. Estou mandando um convite já para entrar ao vivo conosco, que é a sua belíssima esposa. Juntos eles formaram uma bela família, onde temos a pequena Isadora. Aí já estou apresentando, pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Tem tempo que a gente não se vê, né? Já fazem 4 anos que eu vim para essa missão aqui na Argentina, né? E aqui no campo missionário nós tivemos várias experiências, como o pessoal tem lá fazendo a missão lá no Brasil, né? Hoje o nosso desafio, eu estava contando para os nossos convidados que é fusionar a missão com escatologia, né? Então, antes de entrar no assunto, meu querido pastor, que para quem não sabe, ele foi meu professor de teologia no nosso seminário ali em Fortaleza, no seminário do Itevabe, da Vale de Bênção. E ele é mestre, ele é aquele que está separado para o ensino da palavra, né? Agora vamos descobrir como que foi que ele terminou assumindo esse chamado aí, executando essa obra, que é um desafio, né? Só para que é o que eu digo, né? Cada um com seu chamado. Não é para todo mundo sair pelo mundo sendo missionário, não é para todo mundo assumir o lugar de mestre, né? Mas o bom que nós podemos fazer é quando Deus chama, assim, a gente atender esse chamado, né, pastor? Então, primeiro que eu queria fazer que lhe pedir para o senhor se apresentar, fazer a sua apresentação e já entrar num breve testemunho de como foi sua conversão, qual é o versículo que marcou a sua caminhada com Cristo, que lhe identifica, né? Imagino que para um mestre da palavra deve ser bem difícil escolher um, né? Mas aí eu deixo aí com você para o senhor se apresentar. Legal. Muito bom estar com você, Leilinha, aí, com os nossos irmãos aí que nos acompanham, né? Os hermanos. Amém. Os hermanos aí que nos acompanham, né? E eu tive a grande felicidade, a grande honra de nascer praticamente num lar cristão. Minha mãe, eu ainda criança ali com 3, 4 anos, mamãe entregou a vida a Jesus, se converteu, de maneira que eu fui criado a vida toda aí na igreja, a vida toda ouvindo a palavra de Deus, a vida toda presente nos cultos. Claro que como qualquer adolescente, qualquer jovem, você tem ali aqueles momentos que a sua fé oscila, de repente pelas atrações que o mundo pode oferecer, mas graças a Deus, eu costumo dizer que Deus segurou uma das minhas mãos, porque a outra estava sendo segurada pela minha mãe. E graças a essas 2 mãos, um pegando de um lado, outro pegando do outro. Não tinha como fugir, né, pastor? Não tinha muito como fugir, não. Ela não dava muita opção, não. Eu estava até esses dias conversando com um grupo de jovens na igreja e dizendo para eles, né, que teve uma fase na minha adolescência, uns 15, 16, 17 anos, que eu não queria ir para a igreja. Não queria ir mais para a igreja. Mas não era por outro motivo, não. Era só porque eu queria ficar jogando bola, né? Queria ficar jogando bola e o horário do jogo era no horário do culto. E aí, adolescente, né? Vai que escolher, ele quer ficar jogando bola, quer ficar na rua. E minha mãe ia lá no campo, ia lá na quadra me pegar e dizia: você vai para a igreja comigo. Eita, e glória! Eu dizia assim: não, mas eu não vou não, porque eu não quero ser crente. Não. E aí ela sempre respondia: eu não estou lhe levando para a igreja para você ser crente, eu estou lhe levando para a igreja porque você é meu filho e você tem que me acompanhar. Amém. Você tem que me acompanhar. Amém. E durante muito tempo eu ia para a igreja ali já na nossa sede aqui em Fortaleza, né? Você conhece a nossa sede nacional ali da Vale do Bênção. Eu ia, ela me arrastando mesmo. Ela me arrastando e levava, né? Mas aí, graças a Deus, Deus foi preparando tudo, Deus foi trabalhando no vaso, né?
Eu Glória a Deus. Amoldando aí o vaso. Aos pouquinhos apertando daqui, apertando de lá. Aperta aqui, aperta de lá, né? Até que teve um dia, eu até testemunhei também nessa atividade que nós fizemos com jovens na igreja, na sede, eu dizendo para eles que um dia eu estava na escola, eu não sei se aí na Argentina vocês conhecem, mas aqui no Brasil nós temos um grupo missionário muito forte, que eles distribuem o Novo Testamento, aquele Novo Testamentozinho, pequenininho, que é os Gideões. Aqueles capazinhos. Pronto, esse mesmo. Então, tem aqui. Na época lá de escola, eu estava no colégio, devia ter meus 16, 17 anos, e eles saíram distribuindo esse Novo Testamento, né? Eu já conhecia, porque criado na igreja, né? Claro. Tava meio esse momento assim de não querer ir pro culto, mas eu conhecia, até que eu peguei esse Novo Testamentozinho que eles me deram, e aí eu fiz aquilo que todo crente, todo bom pentecostal faz, né? Pega assim, de Senhor, fala comigo, me dá uma palavra, Senhor, fala comigo, né? E aí eu abri no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. É muito doido. 2 Timóteo 2, 22. Arruma de 2, não dá para esquecer, não. Né? 2 Timóteo então 2, esse 22. Foi o que o senhor escolheu. Pois é, abriu, né? Abriu. 2 Timóteo quanto? 2 Timóteo 2, 22. Ah, é número de doido mesmo. É. Tá anotado aí, tá registrado. E aí o versículo dizia o seguinte, tá aí, ó, ele até anotou aí. O versículo diz: foge das paixões da tua mocidade. Eita, glória! Pega a justiça, a fé e o amor com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. E aí foi um versículo assim, muito marcante na minha vida, naquele momento. Foi palavra de Deus ali direto para mim. E é um dos versículos que eu trago até hoje, já faz algumas décadas isso, né? Faz algum tempo. Já estou ficando velho aí. E eu trago esse versículo aí, esse versículo comigo. E aí, curiosamente, Leilinha, eu estava ouvindo esses dias um testemunho de uma missionária, não vou lembrar o nome dela agora, mas é uma missionária brasileira, que hoje ela está aí no continente africano, fazendo missões, e aí fizeram uma pergunta para ela muito parecida com essa que você fez para mim. Perguntaram para ela em que momento ela sentiu a vocação, em que momento ela recebeu o chamado. E ela disse assim: eu nunca recebi um chamado. Eu li a Bíblia e vi uma ordem. E diante da ordem do meu Senhor, eu não posso negar o que Ele está ordenando. Eita, glória! Essa aí é a canela de fogo. E aí eu meditei muito nessa fala dessa missionária, achei lindo. E aí você, quando fez essa pergunta, eu me lembrei agora exatamente disso. Eu acho, Leilinha, que eu nunca recebi um chamado de Deus, não. Eu recebi uma ordem. Eu li na Bíblia e a Bíblia diz que nós devemos levar a palavra dele, transmitir a palavra dele, e eu vi que Deus me deu uma certa graça, uma habilidade para eu poder conversar e na conversa conseguir de alguma forma ensinar aquilo que eu tenho aprendido do Senhor. E é assim, foi assim que tem sido na minha vida como professor. Aqui eu sou professor. Até hoje, né, pastor? Não vamos nem contar os anos, que aí a gente se vê, se entrega, né? Vamos para a segunda pergunta, então. Eu gostaria, assim, que... Bom, depois dessa apresentação, desse pequeno testemunho, agora, então, vamos tentar entrar no assunto de escatologia, né? Então, sim, a gente sabe que de fato, tem gente já nos assistindo que não entende muito do assunto. Eu mesma comecei a entender mesmo quando tive aula com o Senhor, né? Eu dei esse testemunho no final da matéria e foi fascinante para mim, porque já tinha feito 3 seminários em cada missão que o Senhor me levou e eu só cumpria com aquela matéria. Sabe quando o meu foco era evangelismo, o meu foco era... E então, quando vinha a escatologia, já com aquela simbologia toda, com aquelas mensagens todas misteriosas, aí eu
pastor explicava, dava a matéria e tal, e eu ia no básico, ok? Não estou preocupada com o que vai acontecer. Estou preocupada com a minha conversão agora e com o que Deus quer que eu faça agora. E aí eu me focava naquilo, aí eu fui indo, mas só fui entender quantos anos depois? Uns 15 anos depois, né, da minha conversão. Então, nesse pensamento, eu queria que o senhor fizesse uma breve exposição do que é escatologia e da sucessão de fatos que vai relatando o livro ao qual nós nos fazemos referência. É com você, pastor. Pronto. Eu gosto sempre de dizer isso. Tá? O básico e, ao mesmo tempo, o mais importante da escatologia, nós temos na mente a volta de Jesus. Não podemos perder essa certeza, porque a sua igreja diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! O Maranata é a expressão lá dos hebreus, a expressãozinha dos hebreus, mas eu gosto de brincar como bom cearense, né? Se fosse no cearês, seria Jesus, pode vir quente que nós estamos fervendo. Nós já estamos prontos. Né? A expressão Maranata seria mais ou menos assim. Seria mais ou menos Jesus, se quiser voltar agora, pode vir que nós estamos com as malas prontas e o passaporte carimbado. Amém. Então, esse é o ponto de partida da escatologia. Termos uma certeza, uma convicção de fé, que Jesus voltará. Esse é o ponto de partida, é isso que a teologia cristã defende como básico na escatologia. Pronto. Amém. A partir daí, nós temos algumas linhas que fazem interpretações diferentes, muito mais relacionado com a questão da tribulação. O problema todinho é a tribulação. É saber se Jesus atribulado tudinho. Né? É só saber assim, será que Jesus volta antes da tribulação e livra a gente dessa? Porque, né, é uma grande tribulação, vai estar aí o anticristo, vai estar o falso profeta, vai estar a besta. Então, será que Jesus não podia nos livrar desse momento tenebroso? Livrar a igreja disso? Então, alguns defendem que a igreja não estará presente nesse momento, que Jesus vai livrar ela desse momento. Outros entendem que não, que a igreja sempre esteve presente nos momentos de maiores tribulações da terra. Amém. E que não haveria nenhum tipo de benefício em dizer assim, não, Jesus vai tirar a gente antes para a gente não enfrentar isso. Então, alguns entendem que não, que a igreja estará presente, sim, haverá uma geração da igreja, sim, haverá um grupo de crentes, de cristãos que estarão presentes no período da tribulação, porque Jesus só vai voltar para retirar a igreja depois da tribulação. Depois da tribulação. E outros, para fazer uma espécie de meio termo, né, diz, não é nem antes, nem depois. Nem depois, é no meio. Ai, Jesus da glória. Aí que a gente fica mais atribulado ainda, com tanto pensamento. Mais atribulado ainda, né? Bom, no grupo dos professores, quando a gente junta com os professores de teologia, que vai discutir sobre a escatologia, a gente sempre diz assim, se juntar 10 professores de escatologia, vai ter umas 12 ou 15 opiniões diferentes, porque ninguém se entende, ninguém chega nesse comum acordo. Agora, todos nós defendemos que Jesus volta sim para buscar a sua igreja. Agora, uns dizem que é antes, outros dizem que é depois, outros dizem que é no meio. Então, a discussão basicamente é sobre essa questão da tribulação. Aí, eu me atrevo a dizer o seguinte, meus irmãos, você que está acompanhando aí essa live, minha irmã, você que está vendo aí esse vídeo, você como um servo, uma serva de Deus, na dúvida, fique preparado. Porque é melhor você estar preparado. Se foque na sua conversão, né? Na sua vida com Cristo. E se converta. Do começo firme. Que eu fiz isso, pastor, porque senão eu ia ficar me atribulando enquanto estivesse aqui. Então pronto. Você fica firme aí com o Senhor, persevera, com dor sem dor, com tribulação ou sem tribulação, com pandemia ou sem pandemia. Oh, nós somos de Jesus. Porque essa é a nova, né? Agora gerou um pânico
que se espalhou dos crentes, fora dos crentes, em geral, porque essa era uma das pragas, né, anunciadas e tal. Então, em qualquer momento, o Senhor vem, ou a igreja sobe. Então, o que o Senhor tem a dizer com isso? Com respeito aí a essa pandemia? Pois é, aí pegaram aí a questão da pandemia, que é global, né? Porque, assim, epidemias, situações de vírus, de bactéria, de doença, aí nós temos as dezenas aí na nossa história. Agora, essa pandemia, que ela pega especificamente a nossa geração, já fazia aí mais de 100 anos que teve uma pandemia global. Então, essa pegou a nossa geração, e aí, na hora que a pandemia pega a nossa geração, aí você começa a ter essas especulações, diz, olha, tá aí a pandemia, né? Tem aí o tal da nuvem de areia que está vindo lá da África, que está passando. Arranjaram até uns gafanhotos da Argentina, disse que tinha uns gafanhotos vindo da Argentina para cá. Como assim? Eu estava entendendo que vinha do norte, não entendi. Já mudou, foi. Pois é. Disseram, tá aqui o pessoal estava botando culpa no Paraguai, pastor. O pessoal daqui dizia que vinha do Paraguai. Pois é, aí ficam botando a culpa do outro, né? E a gente vai jogando, né? É o coronavírus da China, os gafanhotos da Argentina, é a nuvem de areia que vem lá da África. Aí teve até uns tornados aí, uns ventos fortes que teve aí, que pegou aqui o sul do Brasil, né? Então, por conta desses eventos naturais, da própria natureza, você começa a fazer esse tipo de especulação. Agora, veja, o que a Escritura, o que a Bíblia, o que a Palavra de Deus nos alerta, irmãos, é que nós não devemos viver ansiosos com relação a tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, Deus tem um controle de todas as coisas, no tempo certo, na hora certa, Ele vai fazer com que o propósito dele aconteça. Escatologia é isso. É estudar os propósitos de Deus para o nosso mundo, de acordo com aquilo que a Bíblia nos apresenta. Então, dizer que determinada situação, que crise econômica, que guerra, que pandemia, que gafanhoto, mesmo que venha do Paraguai ou da Argentina, né? Até porque o Senhor disse que ele ia vir sem avisar, né? Exatamente. Então, ele ia como ladrão. Então, a gente não pode ficar especulando, porque vai ficar enchendo mais, espalhando ansiedade, desespero, né? Todo tipo de coisas que, na verdade, não devia a partir de nós, pelo menos, né? São coisas que o mundo tenta implantar, o pânico, o desespero, ansiedade, angústia, mas a gente deveria ser um instrumento na mão de Deus para instalar essa paz, seja qual for a situação que a gente vive, né? Perfeito. Então, o Senhor já pulou para as vertentes de pensamentos, né? Eu já tive umas várias participações dos seus debates com os professores, até na Associação de Teólogos, que realmente está marcando esse resgate da nossa base bíblica, né? Da nossa estrutura cristã. E numa delas, acho que foi na última que participei, vocês estavam debatendo a respeito de cada um dos pensamentos que, independente de qual for, justamente o foco é tentar ficar ligado com Deus e não nas discussões, porque seja o argumento que for, e todos estão tendo base bíblica, né? Aquela frase está na Bíblia, está na Bíblia. Então, aí a briga fica mais pesada, porque uns querem ter a razão e outros, né? Mas, na verdade, acho que o fundamento é que a gente possa estar firme em Cristo, ter essa convicção da salvação, poder estar crescendo no conhecimento da palavra. Por isso que eu quero voltar para outra pergunta que o senhor pulou, foi lá para as vertentes dos pensamentos. E eu queria deixar nessa live registrado, pelo menos assim, por cima, a ordem dos fatos, de acordo como o Apocalipse vai relatando, né?
Então, como o senhor poderia deixar claro na nossa cabeça essa ordem dos fatos, para a gente começar a guardar um pouquinho mais desse conhecimento da palavra hoje com respeito às últimas coisas, aos últimos acontecimentos? O entendimento majoritário das igrejas evangélicas, né, principalmente aqui eu vou falar mais do Brasil, não sei especificamente na Argentina, ou até no nosso contexto latino-americano, mas o entendimento majoritário das igrejas evangélicas aqui no Brasil é que nós temos o arrebatamento da igreja, exatamente essa retirada da igreja antes da tribulação. Então a igreja é retirada para as bodas do Cordeiro, para o casamento, né, de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. Após essa retirada da igreja, nós teremos então esse período de tribulação aqui na Terra, que é aquilo que está descrito no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6. Então, a partir do capítulo 6 do Apocalipse, nós temos ali a abertura dos 7 selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse que serão soltos, as 7 trombetas de Deus que vão tocar, os 7 cálices da ira de Deus que serão derramados na terra, as 2 testemunhas, os 144 mil. Então, todos esses eventos que estão descritos no livro do Apocalipse, e de forma ainda mais específica, a partir do capítulo 6, do capítulo 6 em diante, nós entendemos que acontecerão nessa interpretação majoritária, depois que a igreja é arrebatada. Então, a igreja é retirada, inicia esse processo de tribulação aqui na terra, enquanto a igreja está nos ares, nas bodas do Cordeiro, aqui na terra estará acontecendo essa tribulação durante esse período aí de 7 anos. Depois desse período da tribulação de 7 anos, aí nós temos a volta de Jesus com a igreja. A volta de Jesus com a igreja, naquilo que o livro do Apocalipse chama de Armagedon, a batalha do Armagedon, onde Jesus volta com a igreja exatamente para derrotar o mal, para derrotar Satanás, vai lançá-lo no abismo durante 1000 anos. 1000 anos ele estará no abismo, Satanás, preso, aprisionado, para que exatamente Jesus estabeleça o milênio. Milênio que será o reino de Cristo aqui na terra. O reino que ele próprio, ele pessoalmente, vai reinar aqui na terra durante esses 1000 anos. Satanás estará preso, junto com todos os demônios, e a igreja glorificada estará aqui na terra reinando com Cristo. Com Cristo, é o reino de Cristo na terra. Depois já pensou 1000 anos, meu Deus do céu. Aleluia! É benção. Depois desses 1000 anos, aí Satanás será solto por um pouco tempo, ainda consegue enganar aí a uma parte das nações, e aí Jesus definitivamente derrota ele, o lançando naquilo que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre, onde lá já estarão a besta, o falso profeta, todos os ímpios de todas as eras, a morte e o inferno. É o lago de fogo e enxofre que eu carinhosamente chamo de piscinão. O piscinão, né, vai ser jogado lá. Isso eu não sabia. Todo mal vai ser jogado nesse piscinão, que é o lago de fogo e enxofre. Eu não vou falar mais do piscinão. Eu conhecia só o piscinão de Ramos, lá do Rio. Não, aqui é só o piscinão mesmo, é só o piscinão. E aí nós teremos o novo céus e nova terra. De forma, então, bem resumida, Leilinha, bem simples. Nós temos, então, o arrebatamento da igreja, com as bodas do Cordeiro, o período da tribulação, a volta de Jesus com a igreja, no evento que é o Armagedon, o milênio, que é Satanás aprisionado com os demônios e Cristo reinando com a igreja na terra, e depois o trono branco, que é o julgamento final, onde Satanás será totalmente derrotado, os ímpios serão julgados e condenados, e aí novos céus e nova terra, onde não haverá mais a maldade nem a perversidade, onde reinará a justiça eterna.
Eu acho que, então, o que mais a gente tem que focar é na questão da vinda de Jesus, né? De poder, se a gente não estiver presente, vai estar descansando, então vai ser o primeiro em acordar, não se preocupe, ninguém vai perder essa, né, pastor? Exatamente. Esse é o mais Então, importante. acho que é o foco, porque já tem de fato, eu recebi por todas as redes, pelo Instagram. Em português é Instagram ou Instagram? Eu chamo Instagram. Instagram. E no Facebook, e eu recebi até por Messenger recados das trombetas que já estão soando, de que se escutou no céu e ficam gravando e não sei o quê, e fica espalhando aquilo. E oi! Olha, apareceu, aqui, ó. Rapaz do Senhor! Até o gato apareceu. Meu Deus, tem gato também? Jesus da glória! Meu Deus! Oh, meu... Tô ouvindo, Visa! Tá bom. Será que o gato vai subir? Essa é a questão. Oi, princesa. Que lindas orelhinhas que você tem. Muita saudade desse meu povo lindo, meu Deus do céu. Tá diferente o cabelo, tá grande essa menina. É muita mudança que eu tô perdendo, que voltar. Vou dar um print aqui. Ok. Pronto. Agora vem. Te amo, linda. Meu Deus, quando eu voltar, ela vai estar maior do que eu. Tá do meu tamanho, mulher. Tá do meu tamanho. Mulher. É porque eu tô aqui em pé, ó. Tá do meu tamanho. Não vai ficando pra trás, minha filha. Toda já passou. Oh, meu Deus do céu. Jesus, me aguarde. Não cresce tanto não, menina. Beijo. Depois a gente chega agora eu fiquei feliz, tá? Pensei que não ia ver vocês. Ela tava estudando, mulher, que senão tu sabe, né? Eu sei, tô sofrendo a mesma coisa aqui. E a edição provas online. Amém. Glória a Deus, aleluia. Essa menina, meu Deus, é a próxima geração. Agora eu vou deixar vocês em casa. Meu pai será à vontade aqui na sala. Oh, glória a Deus. Jesus da glória. Como é que a gente volta para o assunto? Não é? É muito bom rever esse povo, meu Deus. O Senhor já falou que eu vou voltar para o Brasil, tá, pastora? Então, eu sei que vou ter tempo de matar a saudade tudinho, viu? Com certeza. Já tá aparecendo a Aridalva, já tá aparecendo o meu povo aqui, o Ivan, o Isaac lá de Brasília, a Daniele também lá de Brasília, Nívia. Passou aí o nosso querido pastor Rafael. Pastor Rafael. Eita, meu Deus. Que tá agora lá no Conjunto Ceará, ajudando o pastor Leonan. Eita, glória. Tá só crente pentecostal aqui, com cartaz de Batista, né? Que ninguém entende isso. É um mistério de Deus. É mistério. Então, voltando para as últimas coisas, pastor, eu acho que realmente o nosso foco, e aonde a gente precisa direcionar o nosso povo é fora de o que esteja acontecendo, que a gente esperar a vinda do Senhor e estar trabalhando e estar preparados, né? A gente não se afastar, a gente poder não aproveitar essa pandemia para fazer besteira com o nosso relacionamento com Deus, da gente se focar, da gente saber que nele sempre nós vamos ser mais que vencedores, né? Então, o Senhor já falou dos fatos, assim, bem, eu sei que foi voado, porque uma aula sua leva 2 horas, às vezes. Então, para quem já é craque no assunto, ficou muito bem explicado para nós, que apenas estamos começando a mastigar esse assunto, e já falou de algumas vertentes de pensamentos, né? De que se vai ser antes, se vai ser depois, que a igreja vai subir, se vai ser no meio da tribulação, se a gente vai ficar tribulado só de pensar. Eu te recomendo que não. Tem muita gente já tribulada só de pensar. Então, eu queria que o Senhor se posicionasse, pastor. Né? Porque cada vez que surge essa questão, o Senhor deixa meio assim com um signo de pergunta e a gente não entende qual é essa posição, qual é o seu pensamento, qual foi a ideia que o Senhor abraçou, hein? E se entrega agora, vamos.
Olha, você sabe que a gente foi, eu e você, nós fomos criados aí aos pés do nosso querido e amado, saudoso pastor Darkson Lira. Por isso que eu pergunto. Toda vez que colocavam ele nessas sinucas de bico, nessa saia justa, ele criou até aquele termo dele, né? O pessoal perguntava, pastor Darkson, afinal de contas, o senhor é calvinista, é arminiano, como é que o senhor vê essa questão da salvação? E ele dizia, eu sou calvarista, acredito no Calvário. Então, eu vou me usar do argumento darcista, para dizer o seguinte, olha, tomara que Jesus nos tire antes da tribulação. Ô, glória! Mas na dúvida, eu estou me preparando para poder enfrentar ela, porque é melhor você estar preparado para o pior e acontecer o melhor, aleluia, oh, glória, do que você ficar na expectativa de ser retirado logo e ter que enfrentar essa boca quente aí, que é a tribulação, né? Então, na dúvida, eu estou me preparando para enfrentar. E a pandemia foi só o treino, menino. Pastor, sabia, mas eu queria mesmo que o senhor deixasse essa fala, porque realmente a gente não tem como, a gente não é Deus, não tem como ter essa certeza, porque mesmo que a gente possa fundamentar todos os pensamentos, ou seja, quer dizer, mesmo que a gente possa escolher um pensamento e se firmar nele, vai ter quem vai revidar e vai fundamentar na Bíblia também, então vai rolar uma confusão. Que é melhor a gente ficar nessa expectativa. Eu, cada missão que eu fui, enfrentei provas, assim, totalmente diferentes. Quando eu pensava, eu me lembro que na última missão, eu falei assim, não, pai, sério. Sério, o senhor já provou minha fé, pai. Não, pai, pai, sério. Precisa mais. Aí quando eu penso, quando que esse negócio vai melhorar? Porque quando eu penso que pronto, já paguei o preço, que o negócio agora vai melhorar, que vou viver, sei lá, né? Um momento de calma. Aí eu me lembro que o tapa na cara que Deus me deu foi tão forte que eu nunca mais falei do assunto. Eu me lembro que a resposta dele que foi justamente: o passar de uma prova te leva a você enfrentar uma maior, a você ter capacidade de enfrentar uma maior. Então, não é que vai diminuir, porém que o seu crescimento também está sendo marcado por esse se superar em cada prova, né, e poder avançar. A ideia é essa. Então, ninguém manda um soldado que não foi treinado para a guerra, né? Então, a gente tem que ter esse pensamento, quando a gente pensa, por exemplo, no trabalho, eu vou entrar numa empresa, eu sempre faço esse exemplo para os adolescentes e os jovens, quando a gente vai falar que eles precisam tomar atitude e encarar a vida, né? Principalmente essa geração que desespera por qualquer coisa, né? E a gente entra num trabalho, você vai no teu primeiro trabalho, não tem experiência, não importa, eles te recebem, viram a tua disposição, a tua atitude. Bora, você vai começar a cuidar da porta do prédio. Aí você fica na porta. Você queria estar na administração, mas você fica na porta. Amém? Então você faz um bom papel na portaria, daqui a pouco te promovem para a recepção, né? Aí você fica, mas não é porque ainda você não está na administração que você não vai fazer um bom papel na recepção, né? Então, aí você vai enfrentar dificuldades até você aprender bem o serviço, talvez tenha algum desentendimento com algum cliente que entrou e você não soube responder a sua demanda e tal, mas você vai passando na medida que você se superar e conseguir lidar com o trabalho do dia a dia, você vai conseguir também crescer, né? Então é assim também na nossa vida cristã. Cada prova que a gente passa é um treinamento para nós, para poder estar prontos para uma maior, para uma responsabilidade maior também, mas também para uma luta maior, para enfrentar coisas maiores, né? Para lidar com coisas maiores, às vezes com grupos maiores, às vezes com levantes maiores do inimigo, né? Eu sempre falo, cara, eu como obreira, eu não tinha sido consagrada a missionária, né? Eu passei as primeiras provas terríveis dentro da igreja,
quando eu fui ser consagrada missionária, eu já tinha feito o primeiro período na missão aqui, e eu lembrava dessas lutas lá, e eu falava, cara, se eu passei aquilo como obreira, eu estou passando isso como missionária, o que os pastores não passam, né? O que uma supervisão regional não passa? O que um pastor-presidente não passa? Né? Então aí a gente vai subindo, vai entendendo que realmente a luta é maior, e então eu sempre tive essa questão de interceder pelos meus líderes, porque eu conseguia fazer essa autoavaliação minha, né? E eu falava, cara, eu dou um passo, e tudo bem, a honra pode ser considerada maior pelo lugar que você passa a ocupar, mas também as lutas são maiores, as provas são maiores, mas também você vai ficando mais preparada para você passar por elas, né? Vai ficando mais eu me lembro a última pregação que eu escutei da pastora Leni no Rio, antes de sair na missão, e foi coração mole e lombo grosso, né? A questão da gente ir engrossando o lombo para aguentar, né, as lutas, mas sem perder esse amor no coração, essa entrega, essa busca genuína, né, pela presença de Deus. Então, é isso. A gente vai continuar passando essa pandemia. Eu acho que não teve que tenha sido pego de surpresa. Acho que não sei se Deus tem se revelado a alguém antes disso acontecer, né? Para preparar alguém como preparou Noé para entrar na arca, né? Mas a verdade é que o mundo inteiro está nessa situação, e eu acho que um dos desafios maiores que a igreja está tendo para continuar fazendo a obra, né? E então, nesse pensamento que a gente está falando, é ali onde eu quero que o Senhor tente fazer uma reflexão funcionando a questão das últimas coisas, de tudo que está acontecendo, essa questão da pandemia, com o conceito de missão, né? Com o grande chamado, com a grande convocatória, com a grande comissão, né? O que a gente fala para esse povo que como nós, não sei como é que está, no Brasil se abriu um pouquinho, né? Eu não vi as notícias do Brasil essa semana, mas aqui nós voltamos ao a primeira fase, né? Foi fechado tudo estritamente novamente, a gente está trancado aqui, eu consegui hoje sair para fazer uns pagamentos do aluguel e tal, mas tem uma semana que se voltou a se fechar tudo de novo, e aí? E aí? Né? Como é que a gente continua? Agora, muitos crentes que achavam que a internet era do inimigo estão sendo obrigados a usar as redes para pregar, por exemplo, né? E então, aí, como às vezes essas coisas são propositais da parte de Deus para quebrar um pouco a nossa estrutura, que vai criando estruturas mentais até, né? Para a gente frear algo que poderia se expandir de uma maneira, como tem grupos de evangelismo que têm dado a volta ao mundo. Pastor, vai montando a sua reflexão final. Uma experiência que eu tive nessa pandemia muito forte para mim foi essa questão de entrar nas redes, porque até então eu vivia fugindo, né? Às vezes eu lembrava de subir uma foto de um evento que eu ia lá, mas o meu negócio era tete a tete, né? Face a face. Então, o evangelismo cara a cara, sair na rua, buscar as pessoas, visitar os irmãos quando começava a faltar. O meu negócio era cara a cara. Então, quando Deus me deu esse direcionamento, eu fiquei primeiro em choque, né? Eu sou uma das que fugia das redes. Então, agora estou correndo, apesar de que os primeiros cursos que eu peguei online foram lá na época, 2012, quando eu assumi a secretaria no escritório central. O primeiro curso de secretariado online, aí eu descobri que tinha cursos online que eu podia fazer no meu horário, né? Mas nunca entrei para eu me expor E eu me lembro também de uma frase do nosso pastor que ele falava: você é dono do seu silêncio, mas é escravo das suas palavras, né? E aí eu comecei a ver a quantidade de coisas que as pessoas pegam nas redes, pegam a sua fala, trechos, cortam, editam vídeos para distorcer o que você disse, para direcionar para outra coisa.
eu tenho visto vídeos que montaram de pastores muito conhecidos, que eu vou no original, alguns eu consegui resgatar o original daquela pregação, mas alguns não. Então fica esse vídeo montado difamando o pastor, acabando com a pessoa. E aí quando Deus me deu essa direção para começar a pregar nas redes, o primeiro pensamento foi esse, né? Que eu tinha guardado uma das razões pelas quais eu não queria entrar nas redes. Aí depois eu falei, cara, isso aí faz parte do pagar o preço. Faz parte do que a gente já vive nas ruas sem entrar nas redes. Faz parte da difamação que o inimigo, dos levantes do inimigo, que ele tem feito desde que a gente se converte, das perseguições de sempre. Então, acho que não há barreiras, né? Acho que, bom, agora eu vou deixar o Senhor deixar essa reflexão para o nosso povo, para um encorajamento, uma função de missão e escatologia. O que o Senhor vai falar para o nosso povo aí? Pronto, primeiro, Leilinha, eu acho que nós temos que aquietar o nosso coração, reconhecer que Deus é o nosso Senhor e que Ele controla a história. E que mesmo algum evento que seja da vontade soberana de Deus, ou seja da vontade permissiva, não importa porque Ele controla todas as coisas. Então, entender essa pandemia como algo que Deus pode usar para despertar a sua igreja, para despertar os seus filhos e filhas. Semelhante a você, eu também nunca fui, não sou muito fã das redes sociais, mas tivemos que nos adaptar a essa nova realidade devido à pandemia. Então, entender que, independente do que aconteça no mundo, Deus está no controle de todas as coisas. Primeira coisa é essa. Segundo, essa pandemia, ela nos mostra como muitas vezes nós estamos acomodados, como nós estamos na nossa zona de conforto, como nós vamos criando assim as nossas bolhas de proteção, como nós vamos nos fechando nos nossos prédios, nos nossos templos, como nós vamos nos acostumando àquela vida de rotina da igreja. Às vezes a gente esquece de que existe um mundo aí fora que, para além de uma pandemia, sofre de um problema pandêmico mundial, um vírus muito mais mortal, que é o pecado, e que eles precisam ouvir a mensagem do Evangelho para se converter. Para se converter. E que, a despeito de ficarmos especulando sobre as últimas coisas, talvez a melhor reflexão escatológica o problema não é o final do mundo, mas é o possível fim meu nesse mundo. Porque nós sabemos que um dia nós morreremos, será o nosso fim. Se não pela pandemia, pode ser por uma simples gripe, por outro vírus, pode ser por um acidente, pode ser por uma fatalidade, pode ser por uma perversidade. E quando chegar o meu fim, para onde eu vou? Para onde vai a minha alma? Por isso a importância, a relação maravilhosa entre escatologia e missões. Porque não é só especular quando é o fim do mundo. Mas e quando for o meu fim neste mundo? Para onde eu vou? Para onde irá minha alma? Para onde irá minha vida? Que coisas eu tenho feito aqui? Que relação com Deus eu tenho aqui, para que realmente eu possa ter alegria, prazer e certeza de que, como o apóstolo Paulo vai dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora já tenho a coroa da vida eterna reservada para mim. Olha a certeza. Quem está em Cristo tem certeza que a morte não é o fim, que é apenas uma passagem. Quem está em Cristo não teme o fim das coisas, porque sabe que o fim, na verdade, é o começo. Eita glória! É o começo. Por isso a importância das missões, de nós levarmos essa palavra para esse mundo caído, para esse mundo que sofre de um vírus pior do que o Covid, para esse mundo que sofre uma pandemia global, pior do que essa produzida pelo coronavírus, que é o vírus do pecado, que é o vírus do mal,
que é a doença da malignidade. O mundo jaz do maligno e nós precisamos anunciar para todas as pessoas a verdade de Deus. A verdade de Deus. E que em vez de nós nos preocuparmos, quando é o fim? Não se preocupe com o fim. Se preocupe em fazer bem feito aquilo que Deus mandou. Ele não pediu. Ele não pediu. Ele mandou que nós anunciássemos, falássemos, testemunhássemos dele. Ah, mas eu não sou missionário, eu não sou pastor, eu não sou teólogo, eu não tenho formação. Não importa. Todo ser que respira pode louvar o Senhor. Eita glória! O evangelho, eu gosto de dizer isso, Lelinho, o evangelho é tão bom e tão simples que basta ter duas coisas para você anunciar o evangelho: boca e canela. Se você tiver boca e canela e perna, aí alguém vai dizer, irmão, eu tenho deficiência nas pernas, eu sou um tetraplégico, eu sou paralítico. Tem nada não. As suas rodas dessa cadeira são as suas pernas e você tem boca para testemunhar. E se você disser, irmão, mas eu sou surdo, eu sou mudo, eu não consigo falar, mas se você souber a língua dos sinais, a Libra, você também anuncia o evangelho de Deus. Vai falar para esse povo, né? Vai falar para esse povo, para esse setor. Então, de maneira, Leli, que eu gostaria de dizer só o seguinte: eu espero que essa pandemia sirva para nos despertar. Sirva para nos despertar. Porque eu estou ficando preocupado com alguns que estão aproveitando aí a pandemia, estão aproveitando aí que estão com medo, que estão receosos de sair de casa, de não ir para a igreja, porque tem os cultos ao vivo, tem as lives, e eu tenho brincado aqui, que é possível que em vez da gente ter os crentes domingueiros, vai ter agora os crentes liveiros, que só vão querer saber das lives. Não! Eu fico rindo, mas é tão triste isso, meu Deus, porque é uma realidade que a gente está vivendo. É uma realidade. Então, eu espero que realmente nós possamos nos despertar para servir ao Senhor com mais intensidade, para levar a mensagem dele para aqueles que estão próximos pessoalmente, para aqueles que estão distantes fisicamente, mas que podem estar próximos virtualmente. Isso. E que nós possamos cumprir a ordem que o Senhor tem deixado para nós como igreja. Então, eu acho que com aquilo que o Senhor falou, eu acho que a gente pode fechar nesse pensamento. Enquanto a gente estiver ligado com Deus, nesse relacionamento de amor, de entrega, de sinceridade, seja algo real que a gente está vivendo, como o Senhor vive com a sua esposa, com a sua filha dentro de casa, como a gente lida vivencia com aquele líder que ama, com o nosso irmão que convive na igreja. Quando o relacionamento é real com Deus, isso se faz muito mais palpável para nós, e essa convicção que o Senhor falava de Paulo, a gente tem como sim vivenciá-la, né? Então, na medida que a gente for vivendo um relacionamento real com Deus, não vai importar se são ou não os últimos tempos, se é os princípios das dores, porque tem até essa discussão, não, que é o princípio das dores, não, que já é o final dos tempos, não, que Jesus já veio e a gente não subiu. Tem gente que tem que falar isso. Não, meu filho, não, pelo amor de Deus. Espera aí já é muito, né? Aí eu digo, não, gente, se você tiver um relacionamento real, Deus não vai te deixar enganado, primeiro. E ele não vai soltar sua mão. Ele não morreu por nós em vão. Essa é uma certeza que a gente tem que ter e correr a presença dele por amor, né? Sem se preocupar qual vai ser o tempo. Porque se vier a morte, ela é lucro para nós. Vamos passar para a vida eterna, para um lugar sem sofrimento, sem dores, sem preocupação. Então, a gente não devia se preocupar aqui, mas a gente está ainda nessa imperfeição. Vamos ver como é que vai ser do outro lado. Mas que a gente vai, né, pastor? Em nome de Jesus. Faça uma oração, meu querido, para fechar nossa live. Que Deus abençoe. Amém. Eu lhe agradeço muito. Tem sido uma honra lhe ter aí na nossa live. Que lindo poder lhe ver outra vez. Poder ver as meninas.
Um prazer muito grande, viu? Até parece que a gente matou a saudade um pouco aí, que Com certeza. eu não acredito que aí está tão grande, meu Deus, que já está passando você. Pois então, ore, meu pastor. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua existência na nossa vida, obrigado, porque Pai. Sentimos a tua graça, a tua bondade, sim, Pai. A tua misericórdia cuidando de nós em todos os momentos, em todos os detalhes. Obrigado, Pai. Te pedimos, Senhor, por esse momento que o mundo tem passado, esse momento de pandemia, esse momento com esse vírus, esse momento que muitas vezes as próprias autoridades não sabem exatamente como fazer da melhor forma possível. Te pedimos, então, que o Senhor dê sabedoria sobre esses que estão a nos liderar, a governar as nossas nações. Obrigado, papai. Te pedimos que o Senhor nos dê a convicção, que o Senhor aumente-nos a fé, que o Senhor nos dê o senso de equilíbrio, de moderação, para que nós possamos enfrentar, suportar e, principalmente, pregar a Tua palavra diante desse mundo caído. Caído não por uma pandemia, mas caído por uma doença chamada pecado. Porque é o pecado que nos separa de Ti, e esse é o pior vírus que pode existir na humanidade. Te pedimos, então, Senhor, que o Senhor possa agir, despertar homens e mulheres que precisam ter o encontro contigo. Te pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, a nossa família, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. E até a próxima terça-feira. Que Deus te abençoe, pastor. Um abraço para todos vocês, viu? Obrigado pela honra. Um abraço aí, toda a família aí. Pai, Deus abençoe. Obrigado.